Muitas vezes ficamos magoados com alguma coisa que nos falaram, com alguma coisa que nos fizeram, com alguma coisa que vimos ou ouvimos. Muitas vezes comentamos sobre acontecimentos e pessoas que nem conhecemos bem, com outras pessoas que se dispuseram a nos ouvir e que se revelaram mais tarde não confiáveis, pois além de não guardarem segredo, foram os dispersores da conversa reservada. É aquela velha história que começa assim: vou te falar sobre tal pessoa ou sobre tal assunto, mas fique entre nós, tá? E daí soltamos cobras e lagartos, dependendo de como está o nosso espírito, dependendo do que aconteceu conosco. De qualquer forma, a psicanálise diz que costumamos carregar nas cores quando pintamos, contamos, falamos sobre alguém ou alguma coisa nos momentos de muita raiva ou de muita alegria. Quando estamos com o nosso estado de ânimo alterado, quando estamos depressivos, quando estamos eufóricos, quando estamos preocupados com situações de perigo iminente. A nossa percepção é equivocada quando isso acontece e damos vazão aos nossos sentimentos que explodem e vazam pelos poros. Isso pode criar situações de desconforto, porque a percepção que temos nesses momentos geralmente é exagerada, desproporcional e pode ferir, e muitas vezes fere mesmo, de verdade, quem não tem absolutamente nada com a história. Sigmund Freud, o médico neurologista, criador da psicanálise, disse que o homem é escravo do que fala e dono do que cala. Grande verdade. Pois a partir do momento que falamos para alguém confiável sobre qualquer assunto ou pessoa, a conversa vaza e as coisas podem tomar proporções inimagináveis. Ficamos, nesse caso, escravos do que falamos. E mais ainda, falamos conforme a nossa percepção naquele momento. As conversas reservadas, entre aspas, que mantemos com alguém da nossa mais absoluta confiança, também entre aspas, hoje costuma ser gravada e depois espalhada, como se fosse confete ao vento. E de repente, falamos num momento inapropriado sobre uma situação ou pessoa que usamos de forma inconsciente como pretexto para desafogar a nossa mágoa, a nossa raiva, as nossas frustrações. Muitas vezes, o que falamos nem é verdade. E ainda que fosse verdade, não temos nada com isso, não temos o direito de falar ou de julgar outras pessoas. Não calçamos o seu sapato e nem caminhamos com ela para saber a razão da sua conduta ou do seu comportamento? Hoje temos conhecimento superficial sobre quase tudo, mas falamos como se fôssemos especialistas em tudo. Falamos sobre economia como se tivéssemos pós-doutorado em economia pela Universidade de Harvard, situada na cidade de Cambridge, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Falamos sobre coronavírus como se fôssemos experts no assunto, como se soubéssemos mais sobre o tema do que os cientistas, dos que os pesquisadores dos grandes laboratórios que ainda, apesar de tantos estudos, pouco ou quase nada sabem sobre o vírus mortal que continua dizimando milhares de pessoas nos 4 cantos do mundo. Falamos mais sobre lockdown e sobre economia, mas continuamos falando muito pouco sobre como barrar esse vírus mortal. Falamos sobre a necessidade da imunização em massa
como se a vacina fosse um produto disponível no mercado e bastasse o desejo de comprá-la. Mas lamentamos pouco, quase nada, sobre vidas perdidas e menos ainda sobre distanciamento social, uso de máscara e de álcool em gel. O preço da falta de consciência de muitos que fazem dessa desgraça mundial uma oportunidade para aparecer sobre os holofotes da política partidária é a falência de empresas, é o desemprego, é a perda de vidas preciosas, principalmente. Quando falamos sobre lockdown, por exemplo, uma parcela da sociedade aplaude e a outra demoniza o ato. Quando se fala sobre a abertura de tudo, uma parcela aplaude e a outra demoniza o ato. E a briga vira assunto político contra ou a favor das instituições. Penso, como psicanalista e profissional na área de comunicação, como cidadão comum que pouco ou quase nada sabe sobre economia e saúde, que precisamos agir e pensar com cautela, julgar menos e fazer a parte que nos cabe enquanto cidadãos. Falar, sim, o que pensamos, talvez escolhendo palavras menos chulas, ajudando com atitudes coerentes a combater a pandemia, observando o protocolo recomendado pelas autoridades sanitárias. Não há outro caminho. E se não seguirmos esse protocolo, o vírus vai continuar provocando tsunamis em nossas vidas. Em respeito a todos os profissionais que arriscam suas vidas para salvar as nossas vidas, vamos seguir o protocolo, sim. Uso de máscara e álcool em gel, distanciamento social, água e sabão, menos xingamento e mais oração. A todos que estão passando por grandes dificuldades financeiras, o nosso respeito. A todos que estão tomando decisões que acreditam ser benéficas para pôr fim à pandemia, o nosso respeito. O momento é preocupante e exige a união de todos.